Amém, queridos irmãos, chegamos à sexta-feira, quarta semana. Nesta quarta semana, o título geral é Casamento em Caná da Galileia. O título da sexta-feira, O casamento sem Cristo é como o vinho que acaba. O versículo, João 2,2, que diz: Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Nós te agradecemos, nós te louvamos, te damos toda a honra e toda a glória. É por tua misericórdia, Senhor, que nós acordamos todos os dias. Por tuas misericórdias nós não somos consumidos. Por tua obra na cruz, por teu sangue hoje, temos os nossos pecados perdoados. Nós, que ainda somos muito falhos, nós, que ainda somos desobedientes e tão incrédulos, mas que o Senhor chamou, que o Senhor pagou com um preço de sangue. Nós só podemos te agradecer e te louvar, amado Senhor, e sempre nos humilhar diante de ti, oferecendo humildemente nossos corpos para o teu serviço, como um sacrifício vivo, santo e agradável a ti, para te servir não da nossa maneira, mas da tua maneira, de forma que te agrade. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem nos falado. Nós queremos receber, queremos que isso penetre no nosso coração, as tuas palavras, que elas produzam frutos, que esses frutos sejam para a nossa vida e para as pessoas ao nosso redor. Que a tua palavra seja exposta para todas as pessoas que olham para a nossa vida. Obrigado, Senhor, e que o Senhor esteja presente na nossa vida, no nosso casamento, por toda a eternidade. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, sexta-feira, o casamento sem Cristo é como o vinho que acaba. Nós estamos vendo então o casamento em Caná da Galileia, que acontece em João 2. Como nós falamos no começo da semana, esse foi o primeiro milagre, o primeiro sinal que o Senhor Jesus realizou. E veja, irmãos, justo num casamento. E aqui o que acontece, assim, para a nossa vida, é algo muito emblemático. Por quê? Veja só. O casamento acontece 3 dias depois, né, do que nós vimos no final do capítulo 1. O Senhor Jesus foi convidado, também convidado os seus discípulos, ali estava a mãe de Jesus. E de repente, irmãos, o vinho acabou. E o vinho, irmãos, na Bíblia, ele tipifica algo que dá alegria para o homem. A gente vê isso no Salmo 104. Ali no Salmo 104, versículo 15, tem três coisas. Fala assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Então, o vinho, ele tipifica a alegria, o prazer que alegra o coração, o prazer que o ser humano busca. E de repente, irmãos, na festa de casamento, o vinho acabou. Isso tende a acontecer em todas as áreas da nossa vida. Você pode ver, tudo que você coloca como alegria, ela nesse mundo é tudo muito passageiro, mesmo as coisas legítimas. Suponhamos, vamos dar um exemplo, você trabalha o ano todo, aí você tem um período de férias, aí você fica esperando aquele período de férias para viajar com a sua família, para descansar, e de repente aquilo passa, né? Quando chega é uma alegria, e aquela alegria de repente ela passa muito rápido. Na hora que você vê, você voltou a trabalhar, voltou aos seus afazeres, e aí você pensa assim: agora vai mais um ano até eu conseguir essa alegria de novo. Você percebe? As pessoas, por exemplo, estudam, os jovens estudam, porque eu preciso passar no vestibular. A hora que passa é uma grande alegria. Aí começa a faculdade, muitos se frustram, não conseguem terminar, ou quando chegam ao final é outra alegria, mas é passageira. Você percebe, irmãos? Tudo no mundo toda essa alegria é muito passageira. Todo o vinho do mundo, por melhor que ele seja, acaba. Isso é em todas as áreas. Você pode dizer assim: eu sou pobre, mas se eu fosse rico, aí eu seria feliz. Não, ela iria acabar também. Você teria que renovar sua felicidade buscando outras coisas. Porque nós vemos que o dinheiro,
a riqueza, essas coisas, irmãos. Você pode olhar as pessoas que têm tudo isso. Não é uma garantia de alegria. Tanto é que as pessoas que têm muito dinheiro, elas vão buscando outras coisas. Porque é sempre esse ponto, o vinho do mundo acaba. E aí você precisa correr atrás de outro vinho, de outra coisa que, como diz o Salmo, alegre o seu coração. E nesse ponto do casamento, quando o vinho acabou, aí é algo assim, é aqui que eu digo que é muito emblemático. Por quê? Jesus estava no casamento. Nós que somos cristãos, irmãos, o Senhor, Ele está na nossa vida. Não há um cristão em que Deus esteja excluído da vida dele. Então, quer dizer, Deus está na nossa vida, está no nosso casamento, está na vida da nossa família, no nosso trabalho, enfim. Aqui o ponto, não é? Deus, o Senhor Jesus, Ele simplesmente estar como um convidado não é garantia de que o vinho não vai acabar. Entenda isso, por favor, eu vou explicar. Então, enquanto Jesus estava ali como um convidado, o vinho acabou. A questão, irmãos, muda quando Jesus passa de um mero convidado a alguém que assume o lugar para organizar as coisas, para colocar as coisas no lugar, para transformar o que é morte em vinho. E como acontece isso? Então, quando acabou o vinho, a mãe de Jesus, que é uma figura muito importante aqui, é a figura de decisão, ela chega até o Senhor e ela diz, eles não têm mais vinho. E aí o Senhor responde, mulher, aqui mulher, talvez, até o Elemento Diário explica, né? Talvez soe estranho o Senhor chamando ela de mulher, para nós soa estranho, né? Mas a palavra, principalmente naquela época, o termo, a forma de chamar era uma forma carinhosa. Como se uma forma respeitosa. Então Jesus disse para Maria, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E aí ela se dirigiu aos servos, e os serventes aqui fala, e aqui, irmãos, isso é o principal. Porque aqui é o momento em que Jesus passa de um mero convidado, alguém que está ali na sua vida. Ele passa de um mero convidado a alguém que está no comando. Quando ela diz para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Esse é o diferencial. Quando nós estudamos em Colossenses, Efésios, 2 versículos ali nos chamam muita atenção. São versículos muito parecidos e ambos estão no capítulo 3 de cada livro. Em Efésios 3 diz, assim habite, 3:17, assim habite Cristo no vosso coração. Veja, a palavra aqui, habitar, é no sentido de que ele não está visitando, como no começo ali de João 2 mostra. Ele não está só presente, ele está dando as ordens. Aí vai para Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por quê? Um fala habite Cristo, o outro fala habite ricamente a palavra de Cristo. É exatamente a troca desse casamento. Antes tinha só presença, mas o Senhor estava ali parado, estava como se ele fosse um observador, é um convidado. Mas quando eu e você começamos a seguir tudo que ele nos diz, é o resultado de que o Senhor não é mais um convidado. É o Senhor que é o cabeça. É Ele agora quem dá a direção. Ele quem dá a ordem. Isso muda, irmãos, o foco da nossa vida. Isso muda o centro da nossa vida. O que nós vimos principalmente ontem? Que o casamento, ele tem sim o prazer da companhia do marido, da mulher, dos filhos, da convivência, não é? Mas o principal, irmãos, é fazer a vontade de Deus. É o centro. Eva e Adão foram criados para cumprir a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Multiplicar e dominar. A figura da mulher na multiplicação, a figura do homem no domínio. Quando junta
você tem a multiplicação e o domínio. É a figura do casamento, é o testemunho. Por isso que o 2 é o número do testemunho. Então, o que o casamento é? Para o que o casamento serve? Ele tem a alegria. O casal, como nós dissemos, o casal, irmãos, ele tem seus momentos de lazer, de diversão. Como nós falamos, o casal vai fazer viagem junto, enfim, tem. Mas o principal, nunca se esqueça isso, é a multiplicação e o domínio. Quer dizer, multiplicar a vida, trazer o domínio, o reino de Deus para essa terra. E aqui, quando o Senhor Jesus entrou em cena, então ele começou a dar direção. Antes, quem mandava na festa? Quem mandava no casamento era o noivo e a noiva. Mas agora, quem dá direção é o Senhor. Os demais obedecem. Tanto é que quando há o milagre da transformação da água no vinho, depois que todos experimentaram, o mestre Sala ele vai até o noivo e ele diz, olha, todos costumam colocar primeiro o bom vinho, e aí olha que ele acaba, depois que o pessoal bebeu, aí coloca o vinho inferior. Vocês fizeram ao contrário. Vocês guardaram o bom vinho até agora. Irmãos, por mais que você ache que vai encontrar alegria nas coisas do mundo, você sempre vai estar experimentando o vinho velho, o vinho inferior. É quando o Senhor Jesus, a palavra do Senhor, passar a habitar ricamente no nosso coração e nós começarmos a seguir tudo o que Ele vos disser, é que nós vamos começar de fato, irmãos, a experimentar o bom vinho. Infelizmente, irmãos, muitos casamentos se desfazem porque o foco está errado. Cansa do vinho inferior, e mesmo o vinho inferior, uma hora acaba. E quando ele acaba, irmãos, acaba muitas coisas. Tem pessoas, aí não falo nem mais do casamento, mas tem pessoas que buscam o vinho do mundo, né, a alegria do mundo, e não acham. E elas chegam a um ponto que tiram a própria vida. Tem outras pessoas que entram em depressão, doença profunda, porque perderam a alegria de viver. E tudo isso por quê? Porque o vinho do mundo, todas as coisas, né? Isso se aplica em todas as áreas, mesmo as áreas do pecado, ou até as áreas que são lícitas, que não são pecados. O vinho, irmãos, ele sempre acaba. Agora, quando você experimenta a vontade do Senhor, isso é que eu acho mais fantástico, porque não há algo mais simples do que a água, não é? Aquilo que quando você experimenta, você está no centro da vontade de Deus, você está louvando o Senhor, você está desfrutando, aquilo que tem de mais simples se torna prazeroso para você. Quer dizer, é a água se transformando no bom vinho. E até aquilo que é de morte, o Senhor, né, ele traz a vida em ressurreição e ele transforma toda a situação de morte em vida. O que nós precisamos, irmãos, é fazer uma troca. Não deixe o Senhor Jesus como um convidado. E também não fique esperando chegar a uma hora de necessidade para deixar que ele assuma o controle. Não. Quem tem que ser o cabeça é Cristo. Quem tem que encabeçar é Cristo. O nosso papel é fazer tudo o que ele vos disser. Para terminar, eu vou ler aqui na página 65, no segundo parágrafo, que fala bastante sobre isso. Não se iluda, o vinho do mundo sempre acaba. Foi o que aconteceu naquela festa de casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Você já passou pela experiência de o vinho acabar em seu casamento? Quando nos casamos, estamos cheios de sonhos e expectativas. Sonhamos com uma vida de prazer e satisfação, com os filhos e netos que virão. Mas, se o casamento não estiver dentro do propósito de Deus, esse vinho acabará. A frustração, o tédio e os afazeres cotidianos, pouco a pouco, apagarão cada um desses sonhos. E, se for esse o seu caso, convide o Senhor para ocupar aquelas partes de seu coração que estão frias e faça isso por meio da imersão na palavra profética.
Além disso, visite as igrejas em sua região, junto com outros servos de Deus, e saia com os irmãos para pregar o evangelho. Convide seu cônjuge e seus filhos para fazer a imersão com você. Não haverá frieza que resista ao poder do Espírito que essas práticas trarão para a sua experiência. Provai e vede. Seu casamento e sua família nunca mais serão os mesmos. Então, você percebe? Você precisa tomar uma decisão. Fazer como Maria falou, faz tudo o que ele vos disser. Às vezes, irmãos, o Senhor ele manda algumas coisas estranhas, né? Por exemplo, se você continuar, e o sábado e o domingo vão falar mais sobre isso, se você continuar lendo, você vai ver que ele manda encher as talhas que estavam ali, ele manda encher as talhas de água, e depois ele fala, tira e leva para o mestre-sala. E aí quando o mestre-sala experimenta as talhas, eram 6 talhas, cheias de água, quando ele experimenta não é mais água. Então veja, irmãos, às vezes o Senhor está falando, enche de água, e você está teimando, fala, não, mas acabou o vinho, você está me mandando colocar água. A gente precisa de vinho, água tem, o que não tem é vinho. E o Senhor está falando, enche de água. E você relutando. Irmãos, quanto mais tempo passa relutando, mais tempo sem vinho. Por isso, esse é o ponto. Fazei tudo o que ele vos disser. E aí, depois você faz igual o mestre-sala. Aí você experimenta para ver se aquela água que ele mandou você encher não virou um vinho muito melhor do que você já experimentou em toda a sua vida. É isso, irmãos. Nós precisamos aprender a fazer tudo o que o Senhor nos diz. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.